Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, a gente automaticamente acaba se tornando mais parecido com Jesus. É que nem quando você tem um amigo, e esse amigo ele fala enrolado, ele é gago. Se você fica muito tempo com esse amigo, automaticamente você vai acabar falando um pouquinho enrolado. Vai ficar falando gago, sem querer. É que nem quando você tem um amigo que é depressivo. Automaticamente, com o tempo, você vai se tornar uma pessoa um pouco depressiva, uma pessoa reclamona, né? Isso é muito sério de se pensar. Parente, reveja com quem você está andando. Reveja as pessoas que você está andando. Se é realmente da vontade de Deus para você. Bom, e quando nós oramos, quando nós nos rendemos a Jesus, nós nos tornamos como Ele. Quanto mais oração, mais a gente se torna como Jesus. Então, quando eu oro, eu falo como Jesus durante o dia. Quando eu oro de manhã, quando eu realmente abro meu coração para Ele, eu começo a tratar as pessoas como Ele gostaria que eu tratasse, como Ele trataria, né? A oração, ela tem um poder tão forte que ela muda até as nossas reações, o nosso DNA, que já é para outra aula, que já é muita coisa, mas ela transforma quem a gente é por dentro, de dentro para fora, né? De dentro para fora. A oração tem esse poder. Então, a oração, ela transforma o nosso comportamento. Segunda coisa, a oração, ela transforma a nossa alma. O que é a nossa alma? Mente, vontade e emoção. Quando nós oramos, Deus transforma a nossa alma. E a gente gostaria de dar ênfase para a alma, porque é isso que tem acontecido no dia a dia. As pessoas estão com a alma ferida, né? As pessoas acabam pensando de uma forma errada, tendo vontades erradas, colocando a emoção acima do que Deus quer. Por isso nós estamos focando nisso, porque é o que está acontecendo muito no dia a dia. Bom, primeira coisa, ela é separada em 3. Mente, vontade e emoção. Primeira coisa, que Deus transforma em nós, a partir da oração, a nossa mente. Toda batalha, primeiramente, ela é vencida aqui dentro. Tudo na vida começa na nossa mente. E Deus transforma a nossa mente na oração. Renovando-se no Evangelho, renovando a nossa mente no Evangelho de Deus. A Bíblia é recheada de versículos sobre isso. Quando nós oramos, Deus transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver as coisas. Então, se hoje você está pensando coisas que não agradam à vontade de Deus, coisas de depressão, coisas ruins, pensamentos voltados à traição, pensamentos voltados a coisa que Deus não quer, comece a orar mais. Porque a oração, ela transforma a sua mente, a sua mentalidade. A mentalidade muda tudo. E a segunda coisa é a vontade. A intimidade diária com Jesus faz que a nossa vontade se torne a dele. E isso é maravilhoso. Porque às vezes a gente pensa durante o dia o que fazer, a gente monta o nosso dia todo, mas quando nós oramos, quando a nossa vontade ela é mudada, Deus muda o nosso dia. Deus muda as nossas prioridades, né? Deus muda o que nós colocamos como primeiro no nosso dia. Então, se para você o primeiro era mexer no celular, a sua vontade era mexer no celular de manhã. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer no celular. Mas quando você ora e coloca a vontade de Deus acima, a primeira coisa que você vai fazer é ler a Bíblia. Porque a Bíblia vai te dar conteúdo para você viver o seu dia. Então, quando a gente ora, a gente muda a nossa vontade em Deus. Essa é a segunda parte. A terceira parte é a emoção, que é algo que está dominando muito as pessoas da nossa geração, que se a gente não tomar cuidado, nós, como cristãos, também somos dominados pelas nossas emoções. Eu posso muito bem falar sobre isso. Então, quando nós oramos, a nossa emoção é transformada, né? Quando nós temos tempos de intimidade com Cristo, nós não somos guiados pelo que nós queremos, pelas nossas emoções, né? Fala-se muito de estabilidade emocional, é algo muito falado hoje em dia. Mas não há estabilidade emocional na força do nosso próprio braço. Deus é o nosso criador. Deus criou as nossas emoções, o nosso caráter, né? Deus criou o nosso DNA, Deus criou tudo que há em nós. Nós não somos o criador.
Então, se tem algo em nós que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue dominar, quem consegue? É o nosso Criador. Então, se você tem algum problema na emoção, se você está sendo dominado pelas suas emoções, sejam emoções de tristeza, sejam emoções de alegria extrema, sejam qualquer tipo de emoção que está fazendo com que você não viva a vontade de Deus, volte para a oração. Porque a oração, ela transforma as suas emoções, ela transforma as nossas emoções. Ah, se não fosse a oração, como eu seria triste nessa área. Deus é maravilhoso porque Ele nos revelou a oração, Ele te revelou a oração, Ele nos revela quem Ele é todos os dias. A oração transforma as palavras. A Bíblia também nos ensina que a língua, ela pode abençoar, tanto abençoar como amaldiçoar. A língua é uma coisa muito forte. O poder da palavra, o poder de profetizar é algo muito forte em Deus. Então, se você está tendo palavras ruins, palavras de morte, palavras de murmuração sobre a sua vida, pare hoje e volte à oração. Você precisa ser uma boca profética dentro do seu lar. Você precisa ser uma boca profética sobre a sua própria vida, né? A gente faz muito isso dentro da igreja. A gente ouve muitas profecias dentro da igreja. Mas o que mais Deus quer é que nós sejamos profetas da nossa casa. Que a gente profetiza vida sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido. Se você ainda não tem uma família, sobre os seus pais, que são sua família principal, né? Porque quando a gente profetiza, a gente muda o ambiente onde a gente está. A oração é isso, a oração, ela muda o ambiente que você está. Além de transformar o ambiente, ela transforma você de dentro para fora, né? Então profetize. Tenha palavras de vida, palavras de bênção sobre o seu lar. A gente não tem o poder de transformar o passado. Como eu vou mudar o que eu já falei? Como eu vou mudar o que eu já vivi? Não tem como mudar. O que passou, passou. Mas a oração, ela pode transformar o nosso futuro, né? A oração, ela não move Deus, ela move a mão de Deus. Então, quando você ora, você coloca a mão de Deus sobre a situação que você precisa que ele coloque a mão dele. Então, quando você ora pelo seu dia, você coloca a mão de Deus sobre o seu dia. Quando você ora pelos seus filhos, você coloca a mão de Deus sobre a vida dos seus filhos. Quando você ora pelo seu casamento, quando você ora pela sua igreja, quando você ora pelos seus pastores, você coloca a mão de Deus sobre essa situação que você está orando, né? Então, é muito também dito algo sobre ansiedade. Pessoas ansiosas. Ansiedade é o medo do futuro. Então, se você está ansioso, se você tem o espírito de uma pessoa que quer sempre viver o amanhã, ore mais. Porque você não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã, você só precisa orar e profetizar sobre o seu amanhã. Porque Deus, como Pai, sabe o que é melhor para você.